O fotógrafo Carlos Dias teve a maior prova do mundo da existência dos OVNI. Ele filmou de perto uma nave. Amanhã, em janeiro de 1981, o fotógrafo mexicano Carlos Dias parou em um estacionamento deserto no Parque Ajusco, perto da cidade do México. Ele estava trabalhando para uma revista e combinou de se encontrar com um jornalista que ainda estava para chegar. Dias estava sentado em seu carro preparando sua câmera para o trabalho que tinha pela frente. Embora fosse de manhã cedo, o ar estava denso com a umidade, o que tornava desconfortável mesmo ficar sentado quieto. Impaciente, Dias começou a olhar para o relógio. De repente, sua atenção foi atraída por um estranho brilho amarelo vindo do vale abaixo dele. A princípio, ele pensou que fosse um incêndio florestal, mas um instante depois, a fonte de luz se revelou um grande OVNI laranja e oval, pairando lentamente a cerca de 30 metros de seu carro. Incapaz de acreditar em seus olhos, Dias rapidamente agarrou sua câmera. Com ela apoiada no volante, ele começou a disparar freneticamente. Então, sem aviso, todo o carro começou a tremer violentamente. Dias saiu do veículo e tirou mais 2 fotos antes que a nave voasse verticalmente para o céu, deixando Dias em estado de choque. Este encontro marcou o início do que viria a ser um dos casos de contatados mais fascinantes e de longa duração da história da ufologia. Hoje, o caso permanece entre uma pequena minoria de supostos encontros extraterrestres a serem apoiados por documentação de filme verificada que resistiu ao escrutínio de uma série de especialistas. De fato, a aparente credibilidade das afirmações de Dias atraiu a atenção de alguns dos maiores pesquisadores de OVNIs do mundo, incluindo o autor alemão Michael Hesemann e o pesquisador de abduções Dr. John Mack. Ambos concluíram que a história de Dias é totalmente confiável. Hesemann ecoa a opinião da maioria dos pesquisadores quando afirma: o caso Carlos Dias é o caso mais importante de contato humano-alienígena documentado que surgiu nos tempos modernos. Certamente, no momento de seu primeiro encontro, Dias pouco suspeitou do que estava por vir. A transição de um avistamento comum de OVNIs em uma área agora reconhecida como um ponto quente OVNI para um dos casos-chave dos últimos anos não ocorreu até semanas depois. Nos dias que se seguiram ao avistamento de janeiro, Dias permaneceu preocupado com sua experiência. Incapaz de esquecer o que tinha visto, ele voltou várias vezes ao local do Parque Ajusco, na esperança de conseguir mais fotos. Depois de uma sucessão de visitas infrutíferas, Dias começou a pensar que estava perdendo tempo. Mas então, no dia 23 de março, sua paciência foi recompensada. Enquanto vagava pela vegetação, Dias foi novamente alertado da presença de um OVNI por um brilho laranja que ele podia ver apenas vagamente através da neblina e da chuva que saturaram a floresta, no Parque de Ajusco. Ao escalar as paredes do vale, ele conseguiu se posicionar a 45 metros do objeto. Dias observou a nave, pairando acima dele, emitindo uma luz laranja brilhante. Era, disse ele, em forma de cúpula com um anel liso no centro. Este, afirmou Dias, estava coberto com uma série de meias esferas, cada uma com cerca de 1 metro de diâmetro. Agachado atrás de algumas pedras, Dias pensou que suas ações passaram despercebidas, mas enquanto continuava a observar a nave, ele sentiu alguém agarrar seu ombro por trás. Dias desmaiou imediatamente, e quando acordou estava escuro e o OVNI havia sumido. Ele ficou chocado ao descobrir que, apesar da chuva forte, suas roupas estavam completamente secas. Nesse ponto, ele sabia que algo estranho havia acontecido com ele. Quando ele voltou para o seu carro, Dias notou outro carro estacionado na frente dele.
Nesse ponto, afirmou Dias, uma entidade humanoide de cabelos louros se aproximou dele e disse-lhe que se ele quisesse saber mais sobre o que acabara de vivenciar, deveria retornar ao mesmo local ao meio-dia do dia seguinte. Aparentemente, quando Dias voltou no dia seguinte, ele descobriu a mesma entidade sentada na grama. Dias afirmou que o ser então se virou para ele e explicou que foi ele quem agarrou seu ombro no dia anterior. Antes de partir, o ser também disse a Dias que tinha vindo de dentro da nave e que Dias iria gradualmente recuperar sua memória do que havia acontecido enquanto ele estava inconsciente. Com certeza, ao longo dos próximos meses, a memória de Dias voltou peça por peça. De acordo com seu relato, ele lembrou que a nave pairava diretamente sobre a sua cabeça. Ao tentar tocar a nave, sua mão pareceu passar pela luz amarela, e ele pareceu fundir-se a ela. A próxima coisa que ele lembrou foi de ver a nave estacionada em uma plataforma dentro de uma caverna gigante. Dias ficou maravilhado quando se lembrou do que vira lá dentro. Estava cheio de estalagmites, algumas das quais esculpidas no que pareciam ser esculturas maias, afirmou. Eu vi muitas pessoas na caverna, algumas das quais acenaram para mim, e em estado de choque eu acenei de volta. Aparentemente, o ser que Dias encontrou no parque o levou a uma caverna menor que continha 7 orbes brilhantes em forma de ovo, uma das quais Dias foi convidado a entrar. Ao entrar, Dias, a princípio, só viu a luz amarela, mas então ele se viu cercado pela imagem de uma floresta. Eu podia ver todos os detalhes da floresta como se estivesse andando por ela, disse Dias. Eu não conseguia tocar em nada, mas podia sentir a temperatura e a umidade. Eu podia ver e experimentar tudo, mas não estava fisicamente ali. Seu guia então disse a ele que as orbes também eram um sistema para armazenar informações e que certos dados haviam sido transmitidos a ele. Dias foi então devolvido ao nave e com o tempo ao parque. Segundo Dias, esse foi apenas o primeiro de uma série de contatos com os mesmos seres que perduram até hoje. Desde 1981, Dias afirmou que sua experiência dentro das órbitas lhe permitiu viajar para diferentes regiões do ecossistema da Terra. Floresta, deserto, selva, litoral e até mesmo áreas do Ártico com seu contato com o ET. Por meio desse contato, Dias afirma ter sido imbuído da consciência da interconexão de toda a vida e da necessidade de preservar nosso meio ambiente. Para muitos ufólogos, especialmente aqueles que tiveram seus dedos queimados por supostos contatos antes, essas afirmações podem parecer rebuscadas. No entanto, Dias é visto por muitos pesquisadores como uma fonte altamente confiável, não apenas por causa do forte corpo de evidências fotográficas que ele reuniu para apoiar suas afirmações. O jornalista de TV mexicano e ufologista Jaime Maussan, que tem estado no centro das investigações sobre OVNIs no México desde o início da onda em 1991, acredita que as fotografias de OVNIs de Dias estão entre as mais impressionantes que ele já viu. Manson levou as fotos de Dias para Diletoso, um especialista em processamento de imagens do Village Labs, em Tucson, Arizona, que concluiu que eram genuínas. Depois de se certificar de que não estava lidando com um embusteiro, Manson visitou Dias em sua casa em Tepoztlán, México. Lá ele falou com várias outras testemunhas que afirmaram ter visto exatamente o mesmo tipo de OVNI. A aparente credibilidade do caso de Dias também atraiu pesquisadores de OVNIs de mais longe, que tentaram colher insights sobre a agenda alienígena das alegações de contatos de Dias. O autor alemão Michael Hesemann, que entrevistou Dias pela primeira vez em junho de 1994, está convencido da credibilidade da história de Dias. Ele não está apenas contatando esses seres por meio de encontros na nave, diz Hesemann, mas afirma estar encontrando esses seres socialmente, pois acredita que alguns deles estão vivendo entre nós. No entanto, Hesemann explica que, segundo Dias, os seres relutam em revelar suas origens. Aparentemente, diz Hesemann, eles explicaram, no entanto, que têm visitado a Terra há milhares de anos e estão particularmente interessados em nossa evolução,
que comparada a deles aconteciam em um ritmo muito mais rápido. Eles estão tentando descobrir por quê. Outro pesquisador de OVNIs intrigado com o caso de Dias é o professor de psiquiatria da Harvard Medical School, John Mack. Mack tem uma longa história de lidar com abduzidos e contatados e acredita que o caso Dias está entre o mais convincente que ele encontrou. Em seu livro Passaporte para o Cosmos, ele afirma de todas as experiências com quem trabalhei. Foi Carlos Dias quem parece ter desenvolvido a compreensão mais rica da rede interconectada da natureza. A experiência de Dias de se conectar com criaturas vivas é tão intensa que ele parece literalmente se tornar o que está descrevendo. A experiência de Dias, afirma Mack, constitui um despertar, um processo que diz ele é comum em abduzidos. Dias disse a Mack que seu contato com os ETs incutiu nele a necessidade de preservar o meio ambiente e a habilidade de desfrutar de um belo planeta. Estando envolvida ou não uma influência extraterrestre, a recém-descoberta preocupação de Dias com o meio ambiente certamente se tornou uma força motriz em sua vida. Ele transmitiu repetidamente e com paixão essa advertência ambiental publicamente, principalmente em uma conferência de OVNIs em Düsseldorf, Alemanha, em 1995. Dias revelou que foi informado através de seus contatos que a civilização dos extraterrestres, visitante como a nossa, foi ameaçada por sua própria história de destruição, mas de alguma forma conseguiu sobreviver. Ele continua convencido de que a previsão perturbadora de seus contatos para o nosso futuro é muito real, uma previsão que afirma com quase certeza que a humanidade, em seu curso atual, está caminhando para a extinção total. Essa franqueza, juntamente com a natureza pública de sua experiência, fez-lhe Dias assumir o status de visionário em sua cidade natal de Tepoztlán e nos círculos de OVNIs. No entanto, Dias foi rápido em contestar isso, alegando que ele não é um visionário único, mas apenas um mensageiro. Deixando de lado a natureza real da encarnação atual de Dias, para muitos ufólogos o caso Dias permanece entre os mais convincentes já registrados. Na verdade, existem poucos relatos de OVNIs que apresentam evidências fotográficas tão impressionantes e abundantes, e menos ainda emergiram que resistiram ao escrutínio aplicado às imagens de Dias. A análise de especialista das fotos de OVNIs de Carlos Dias foi extremamente completa. O ufólogo mexicano Jaime Maussan deu as transparências originais ao professor Victor Quezada, do Instituto Politécnico da Universidade do México para exame. Quezada declarou: "Ficamos chocados ao descobrir que o espectro de luz do objeto era diferente de tudo que já vimos. Quebrou todos os parâmetros anteriores e não correspondia a nada em nossos bancos de dados. A luz era extraordinariamente intensa. Não houve evidência de sobreposição ou fraude. Estimamos que o objeto tenha cerca de 30 a 50 metros de diâmetro. Curiosamente, as fotografias também foram analisadas pelo Dr. Robert Nathan no Jet Propulsion Laboratory da NASA, na Califórnia. Nathan, um séptico OVNI notório, afirmou que não conseguiu encontrar nenhuma evidência de uma farsa. Certamente, para muitos que examinaram as 3 imagens, a primeira foto é a mais impressionante. Nele, a nave brilhante laranja pode ser vista através do para-brisa do carro, e a luz do objeto é refletida tanto no capô do carro quanto na grade de proteção de metal ao lado da estrada. Esses, em particular, são detalhes que os especialistas afirmam ser extremamente difíceis de falsificar. O ufólogo mexicano Jaime Maussan ficou tão intrigado com o relato de Carlos Dias sobre suas experiências que lhe deu uma câmera de vídeo e pediu-lhe para ver se poderia gravar o OVNI em fita, quando aparecesse em seguida. Algumas semanas depois, Dias acordou às 5 da manhã, pegou sua câmera e saiu e esperou. Aparentemente, em poucos minutos, a nave apareceu e parou sobre a casa onde Dias a filmou. Quando Maussan viu a incrível filmagem, perguntou a Dias se ele poderia se aproximar ainda mais da nave durante as filmagens. 2 meses depois, Dias foi mais uma vez capaz de filmar a nave, que desta vez pairava diretamente sobre ele sem se mover.
No entanto, é a terceira tentativa de Dias de capturar a nave em vídeo que é a mais espetacular. Nesta filmagem, Dias, tendo montado sua câmera em um tripé, caminha até o fundo de um campo acenando com um flash. Respondendo a isso, a nave de repente se materializa diretamente acima da cabeça de Dias e envia raios de luz em sua direção. Então o objeto não identificado permanece imóvel por 30 segundos antes de piscar. É universalmente reconhecido que este vídeo contém algumas das melhores imagens de OVNI já feitas. Dias conseguiu um material espetacular da prova da existência de seres de outro planeta.